Bom, continuando contando a minha história dessa viagem que eu fiz tanto para a França quanto para a Argélia, essa vai a segunda parte. Bom, no vídeo anterior eu comecei contando como foi abordar a Aeroméxico. Então eu vou continuar a partir desse ponto. Eu entrei no avião, tomei meu lugar e, como eu tinha mencionado, a aeromoça pediu para eu trocar de lugar, mas eu não queria trocar de lugar, porque se eu escolher a janela, eu queria viajar na janela, logicamente. A viagem começou tranquila. Eu não sou muito fã de decolar e nem aterrissar. Eu nunca fui, eu acho que eu nunca serei. Mas a decolagem foi tranquila, eu consegui inclinar todo o assento, né, e fiquei bem assim, inclinado para pegar a janela do meu lado aqui, do meu lado direito, assim no máximo, para poder tirar uma panorâmica, fazer um vídeo da panorâmica sobre a cidade do México, que estava anoitecendo. Até que a gravação ficou até boa. Muito bem, a viagem foi tranquila, eu fiquei olhando de vez em quando um mapa para saber em que lugar já estava, quantos milhares de quilômetros me faltava aí para chegar em Paris. E eu comecei a ver alguns filmes, né? Porque já que a viagem duraria na faixa de 10 a 11 horas, eu passei, bom, eu não vou ficar aqui 10 horas vendo uma tela de um mapa que se move lentamente. O que eu vou fazer? Vou ver uns filmes. Muito bem. Eu não consigo lembrar agora nem o nome dos filmes. Alguns, assim, eu lembro que eu vi o último filme do Indiana Jones, né, que agora esqueci o nome desse filme, né, que já o Indiana Jones já está bem mais velho. Eu vi um de terror, que estava em inglês o nome do filme, se eu não consigo me lembrar o nome do filme. Eu acho que eu vi um terceiro, e eu vi um terceiro que também não consigo lembrar, porque já faz tempo, né, mais de um mês, né? Minha cabeça não está muito boa ultimamente. Tudo bem. Eu vi primeiro o do Indiana Jones, acho que foi o primeiro que eu vi. Depois eu fui ver o de terror, acho que o terror foi o segundo, ou foi o contrário? A ordem dos denominadores não altera o produto. Mas vamos ficar com um filme de terror. Era um filme de uma possessão, que invadiu lá a mãe de família, que depois atormentou os filhos. Estava até legal o filme. Nesse momento, o avião estava cruzando o espaço aéreo da Flórida. E começou uma turbulência. Eu parei de ver o filme, porque o terror que eu estava sentindo não era pelo filme, era pelo avião. O avião chacoalhava, chacoalhava, chacoalhava. E o sinal de apertar os cintos lá, quase que piscando. Eu não conseguia mais ver o filme. Eu estava meio assustado, porque o avião chacoalhava com a turbulência, e aquele barulho, né, que é típico de avião, mais o movimento da turbulência, me deixava um pouco em pânico. E teve um momento que o avião fez uma descida e eu acabei suspirando, né? Aquela descida que ele fez, porque eu sentia aquele frio que dá na barriga, não? Quando você volta de descer na montanha russa. E assim, a moça, né, que estava do meu lado, né? Ela até riu no momento que eu suspirei, né? Porque foi um momento de alívio, porque essa turbulência estava durando já vários minutos. Eu queria que já passasse, que tudo voltasse à normalidade, eu queria continuar vendo meu filme, né? Mas demorou, né? Sinceramente, passando ali em cima da Flórida, próximo mais um pouquinho, alguns quilômetros para chegar no famoso Triângulo das Bermudas. Muita coisa passou na minha cabeça. Achei, daqui a pouco abrir um portal, vamos entrar em outro mundo, né? Quem sabe chegamos a Sete Allen, né? Tudo pode acontecer. E depois desse momento aí, que durou, eu vou calcular no total uns 10 minutos por aí, não que foram 10 minutos de turbulência, mas sem parar. Teve a turbulência inicial, se tranquilizava, aí voltava a turbulência, e assim ia,
E assim foi durante praticamente 10 minutos, mas depois daí a coisa foi mais tranquila. E mais tarde já serviram um jantar, né? Que foi no jantar? Lembrando que isso é dia 24 de dezembro, né? Era a minha ceia natalina. Eu ainda lembro que eu brinquei com a minha mãe, dizendo que eu ia ver Papai Noel passando de trenó. E quando ele passasse, eu ia cumprimentar ele, né? E então a ceia natalina foi ah, uma pasta, uma massa, não era bem uma lasanha, mas era mais ou menos parecido. Estava muito bom, né? Não vou dizer que não. A Aeroméxico serve uma comida boa, né? Eu gostei muito, tanto na ida quanto na volta. Eu comi essa massa. O que mais eu comi? Teve também um pãozinho, margarina, teve café, teve uma sobremesa, que era um tipo de um bolinho assim, né, uma bolachinha. Tá muito bom, né? E assim, eu fiquei nessa comilança aí durante meia hora, 40 minutos, por aí, né? Só não alcancei o café, porque na hora que o café veio, eu estava ainda comendo, aí depois não consegui pedir o café para poder arrematar, né? Mas depois eu coloquei os meus fones de ouvido, fiquei vendo mais alguns filmes. Aí lá pelas tantas horas da madrugada, que eu nem sei em que fuso horário eu estava, mas eu ia guiando pelo meu celular, para mais ou menos entender que hora era. Né? Lembrando que eu estava no horário, no horário do Estado do México, mas naquela altura do campeonato já estava no meio do Atlântico, só tinha oceano e água, e eu acho que eu estava. A diferença de horário já era de 2, 3 horas a mais. Então, o meu fuso horário estava ficando confuso. Bem, decidi lá tirar um cochilo, me tapei com uma cobertinha que a Aeroméxico disponibiliza, desliguei o monitor lá para ficar vendo aquele mapa, e bora, e vamos. E lá pelas tantas horas, né, eu comecei a ver uma claridade. De certa forma, estava amanhecendo, né? Já faltava poucas horas para chegar em Paris, e já em Paris já passava das 9 da manhã, mas na Cidade do México era às 2 da manhã. Eu já vi a claridade, eu lembro que eu fiz, não sei se eu fiz um vídeo, se eu tirei foto, agora não consigo lembrar, mas fiquei olhando assim o mar, assim, aquela linha do amanhecer, né? Um amanhecer que já parecia que já tinha, mas fazia tempo. E já foi servido o café da manhã, estava muito bom também meu café da manhã. Aí eu liguei o monitor, fiquei só no mapa para saber quanto tempo faltava. E fui seguindo o caminho, vi que já faltava pouco para chegar em Paris, enviar chegar em Paris, aquela apreensão de chegar em Paris, como seria passar pela imigração e blá, blá, blá. Muito bem, eu fiz um vídeo do avião aterrissando em Charles de Gaulle. Muito bem. O avião desceu, desci do avião, fui seguindo as pessoas. E aí, lá, quando eu cheguei, eu acho que era Terminal 1, porque eu não conhecia o aeroporto de Charles de Gaulle. Era a minha primeira vez na França, minha primeira vez em Paris. Né? Lembrando que Paris não era nunca foi meu destino, né? Mas eu queria aproveitar a minha ida à Argélia e, de quebra, conhecer um outro país, conhecer outra cidade importante, que é a Cidade de Luz. Muito bem, cheguei em Paris, fui seguindo o grupo para saber onde pegaria as malas, e aí disseram, não, vocês precisam pegar um trem para chegar na terminal tal, que aí eu descobri depois que é a Terminal 2, lá que vai estar disponibilizado as malas, a bagagem, e lá mesmo você passar pela imigração. Aí eu fui passar pela imigração, pensei que ia fazer aquelas perguntas de praxe, motivo da vinda, quanto tempo, contrato de dinheiro, essas coisas. Tudo isso eu imaginei. Mas não, eu passei pela imigração em menos de 5 minutos.
né? Eu conto assim 5 minutos, porque quando eu cheguei no guichê da imigração, o rapaz que estava lá começou a conversar com o outro lá dentro e esqueceram de mim. Eu vi que ele colocou meu passaporte para ver se era um passaporte verdadeiro, e eu vi que a luzinha ficou verde, mas ficou batendo papo com outro cara e esqueceu de mim, né? Quando ele lembrou que eu estava ali, né, simplesmente ele carimbou o passaporte, me entregou, não fez pergunta nenhuma, e eu passei lá, eu fui seguindo o fluxo para descobrir onde ia pegar a minha mala, né? Eu, muito bem. Cheguei, peguei, né? Me sentei, tem uns assentos assim, do lado onde pega a esteira das malas. Me sentei ali, conectei com a internet do aeroporto e comecei a contar para todo mundo. Estou em Paris, né? Consegui entrar em Paris, estou aqui na França. Né? Publiquei no Facebook, no meu status do WhatsApp, contando para as pessoas, né? Mandando mensagem para o México, a passagem de diferença de horário, eram 7 horas a mais para mim já. Então, se lá em Paris eram umas... Eu lembro que eu cheguei, que hora? 10h30, mas passar para a imigração e tudo isso, até sentar no lugar, já passava quase já era quase 1 da tarde. Ia mandando mensagem para os pessoal do México que ainda estavam dormindo, que eram meio 5 da manhã, 6 da manhã. Ia contactando com o português que ia ficar na casa dele, que eu tinha alugado um quartinho na casa dele. Eu só falei para ele, olha, eu tô procurando, eu vou pegar daqui a pouco o trem, estou aqui investigando como chegar na sua casa, não se preocupe que estou indo. Agora começa a segunda odisseia. Eu não conhecia, como eu disse, eu não conhecia o aeroporto Charles de Gaulle, eu não sabia onde pegava o trem, não sabia nada, zero. Mas nessas horas a gente aprende. Eu lembro que eu fui seguir nas placas para pegar a RER B, e não tem. Desci as escadas, fui procurando, mas não sabia aonde comprar o ticket do trem. E eu pergunto a um, pergunto a outro, até que eles me mandaram para o lugar certo. Aí eu comprei meu ticket, paguei por aí uns 15 euros, né? 13 alguma coisa, um pouco 15 para ficar redondo. Comprei meu ticket, subi de novo todo aquele caminho, né? Passei por... Desci, depois eu subi, desci, acho que eu não me lembro, não subi. Eu comprei, saí andando, linha reta, e eu desci para chegar lá onde pega o trem. Só que eu pensava que tinha uma catraca para a gente passar com um ticket, não, para poder abordar o trem. Não, no aeroporto não tem nem a traca-traca onde você chega, nem quando você sai, né? Isso eu fui aprendendo. Tudo bem, mas eu peguei meu ticket que eu tinha comprado e guardei dentro da carteira. Sorte. Né? Porque normalmente, o que a gente faz? A gente usa o ticket e depois pega e joga fora, né? Só que aí, como eu não encontrava nenhuma catraca, né? Assim, não, vou guardar aqui, né? Não sei por quê, guardei. E aí depois eu sabia qual trem tinha que pegar, porque não tinha o monitor lá informando para onde o trem ia, para onde o trem vai. Só simplesmente tinha um trem ali parado, com algumas pessoas dentro. Eu não perguntei a ninguém, simplesmente subi no trem. Ali me sentei e fiquei assim, vamos esperar, né? As pessoas estão aqui esperando também. E aqui suponho que aqui é o ponto final, aqui é o terminal 2. Daqui não vai, tem para onde vai ir, né? Tem que voltar para trás. E assim aconteceu. Depois de um tempo esperando, como uns 5 minutos, as portas se fecharam e o trem foi voltando. Terminal 1, foi passando por todas as estações, são muitas, até chegar... Eu lembro que numa estação, antes disso, eu estava sentado lá, acho que umas 2 estações depois do Charles de Gaulle, uma senhora entra e ela se senta na minha frente. Ela se senta na minha frente, eu mexo, eu movo um pouco a minha mala, e ela disse, não, tranquilo, não precisa, né? Mas aí ela ficou lá, não precisa. E bom, vamos viajando juntos. E ela ia descer no Châtelet des Olles. Não sei se assim se pronuncia o nome dessa estação, né? Espero que não tenha errado, Châtelet des Olles. E eu desci aí, a senhorinha desceu primeiro, a senhora, eu desci depois dela. Eu fiquei ali procurando
procurando, né? Agora eu sei que tem que descer aqui, mas aonde eu vou encontrar o trem que me leva a... Ai, como que era o nome do lugar? Ai, eu esqueci o nome agora do lugar. Pera, eu não consigo lembrar. Vou falar. E eu tinha que saber como chegar a Boissy-Saint-Léger. Aí eu vi essa senhora ali e perguntei assim, perguntei em francês, onde eu pegaria o trem para Boissy-Saint-Léger. E ela pegaria esse mesmo trem, só que ela ia descer algumas estações antes, só que eu ficaria até o final, porque era o ponto final desse trem. Ela, com muita simpatia, me explicou como, entramos no trem, ela me disse, olha, aqui tem esse monitor, vai aparecer os nomes das estações, é só você ir seguindo, você vai ouvir também eles falando o nome da estação, mas não se preocupe, a sua estação é a última. E conversa vai, conversa vem, ela me conta que já esteve no Brasil, que já esteve em Blumenau, mas não sabia nada de português, né? Ela foi falando de Paris, que nessa época do ano, isso foi, lembrando que isso é o dia 25 de dezembro de 2023, ela falando que essa época do ano era para estar Paris nevando, e não estava nevando, e era o meu sonho, era conhecer a neve, meu sonho de infância era conhecer a neve. E ela contando, e o papo vem, papo vai, e quando ela chegou na estação dela, antes que ela descesse, eu pedi para ela WhatsApp, para manter contato, né? Essa senhora se chama Gisele, trocamos telefone, trocamos WhatsApp, uma pessoa muito simpática, eu gostei muito de ter conhecido, provavelmente a primeira francesa que eu tive essa comunicação, né? Que me ajudou a pegar o trem certo, e, muito bem, eu fiquei lá dentro do trem, cheguei até a estação de Boissy-Saint-Léger, aí eu descobri que com o ticket que eu tinha comprado, era a única forma de poder sair da estação. Se você jogar fora o ticket, na hora que você chega ao seu destino, dentro das estações, tanto das cidades que circundam Paris, quanto das estações dentro de Paris, você não vai conseguir sair. Se você não consegue sair, vai ter que pagar uma multa de 35 euros. Por isso que é importante guardar o ticket, né, para poder simplesmente para sair. Né? Porque como você vai comprovar que já tinha comprado o ticket para poder abordar o trem? Né? Então, isso eu descobri tudo na hora, porque aqui no México, como no Brasil, normalmente usamos o ticket para entrar numa estação de metrô e não para usá-lo para sair dele. Né? Tudo bem, saí. Aí eu lembrei o caminho que eu tinha que fazer até a casa desse português, que se chama Pedro, né? Porque eu tinha usado o Google Maps para fazer o caminho, tanto de ida quanto de volta da casa dele até a estação. Então eu tinha guardado na memória, né? Todo o caminho que eu tinha que fazer, além do mais, usava o meu celular mesmo para me guiar, usando o GPS do celular. Muito bem, eu saí, subi uma colina, subi algumas ruas, fazia muito, muito frio. Eu acho que estava quase negativo. Eu estava de luvas, de gorro, e mesmo assim era muito frio. Eu com a minha mochila, com a minha bandeira da Argélia, puxando a minha mala. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, do aeroporto da casa dele, levei quase umas 2 horas, eu acho. E eu lembro quando eu cheguei lá na casa dele, aí eu descobri que ele mora, não, ele ainda mora, que eu ia falar morava, não, ele mora no porão de uma casa. Tem a casa aqui, ele mora embaixo. Aí eu lembro que eu toquei, aí saiu uma portuguesa, aí eu falei com a portuguesa, que estava procurando o Pedro, aí ela chama-se Pedro, e eu pensava que era uma família, depois descobri que não, né? Aí ele me falar, tinha mandado uma mensagem para mim, perguntando que hora eu ia chegar, né? Aí eu falei assim, eu falei para ele que eu não tinha internet na rua, que eu tinha que usar as Wi-Fi, né, da estação, ou lá do aeroporto, mas foi por isso que eu não tinha visto a mensagem. Mas eu consegui chegar na casa dele através do trem, através da minha caminhada. E eu cheguei, conversou comigo, paguei os 3 dias que eu ia ficar. Na verdade, eram 2 dias. Eu pagar os 2 dias que eu ia ficar. Foi uma recepção muito boa. Eu lembro que eu cheguei, deixei as minhas coisas.
já eram umas 5, 6, 6 da tarde, mas o meu relógio biológico dizendo que ainda era 11 da manhã, né? Mas já era final da tarde. Eu saí, fui procurar um supermercado aberto, mas era 25 de dezembro, tudo fechado. Aí eu desci todo o caminho, fui até a estação de novo de trem para encontrar um supermercado aberto. De repente eu estou ali procurando, chega uma pessoa, um rapaz na minha frente, me assusta e pediu uma moeda. Né? Só que Monet. E eu não estava entendendo o que ele queria, né? Eu fiquei meio assustado, falando que não tem. Aquele medo que eu fiquei assustado, eu acabei entrando num mini mercado. Nesse mini mercado, que era de um marroquino, eu entrei, eu comecei a falar o que eu queria, mas não sabia o que eu queria. Aí eu estava meio assustado ainda, e ele me ajudando, não, vamos lá, calma, o que você quer? Né? Aí eu fui falando, eu quero, não sei, espaguete, eu quero pão. Na França não existe o pão francês, na França existe baguete. Então, assim, um baguete, ovos, essas coisas assim. Eu queria fazer um espaguete, né? Uma coisa básica para comer essa noite, né? Essa noite natalina, né? 25 de dezembro. Aí ele me vendeu lá. Quando eu saí de lá, olha que coisa louca, eu saí de lá, eu entrei num beco, e nesse beco tinha um supermercado aberto. Aí eu entrei no supermercado, comprei um litro de leite, comprei não sei o que mais, um pacote de bolacha, eu acho. Comprei ali, e na hora que eu fui passar no caixa, eu acho que eu lembro eu acho que eu paguei com dinheiro, acho que eu paguei com euros. Acho que eu não usei para cartão, não. Eu não me lembro. Aí eu fui pegar uma sacola, e eu já tinha uma sacola do mini mercado que eu tinha passado antes. Aí eu me confundi lá, porque essa sacola não era para mim, era por o senhor que estava atrás de mim. Aí eu pedi desculpa. E eram, assim, nada contra, mas eram africanos, tá? Eram africanos, eu fiquei meio assim, né? E tal, mas eu entendi o que estavam dizendo. Eu pedi desculpa, que não era para mim. Peguei as minhas compras, saí, subi, passei por esse beco, subi uma praça, fui para casa. Chegando lá na casa, eu quis primeiro tomar um banho, né? Eu não conhecia, porque lá em Paris, só que eu aprendi em Paris, eu aprendi isso em Paris porque foi a mesma coisa que eu usei na Argélia. Você tem a torneira, só que é a mesma torneira que é a água quente e fria. Então você tem que ir lá calculando para sair uma água morna. Senão vai sair muito quente ou vai sair muito fria. Né? E não dá para sair muito fria, porque a temperatura lá fora era menos 5, menos 10 graus. Então, a menos fria, eu estava congelando dentro da banheira. Aí o Pedro mais ou menos explicou como funcionava. Uma base de patatá, eu fui lá, né? Tomei um banho para relaxar, para descansar, tirar o cansaço da viagem, depois de ser milhares de quilômetros, horas. Tomei meu banho, troquei de roupa, fiz meu jantar, fiz lá a minha macarronada, assim, mais ou menos, né? Depois eu consegui encontrar lá um vidro de maionese para misturar na minha macarronada, porque na hora que eu fiz, eu não tinha comprado uma maionese para colocar na minha macarronada, eu só coloquei uma massa de tomate e ficou horrível, mas eu comi assim, né? Ainda comprei uma bebida, como se fosse um suco de morango, do Marrocos, acho que era Marrocos, né? Tá tudo escrito meio em francês, meio em árabe. Eu comprei isso, aí eu jantei, fiz aquela coisa, fui pro meu quarto, e esse dia eu não saí para não conhecer Paris. Esse foi no dia 25, uma segunda-feira. No dia 26, eu decidi, não, eu vou conhecer Paris. Eu tinha um contato de uma tunisiana em Paris, né, chamada Assa, né, e eu falei para ela que eu estava em Paris e a gente pôde se encontrar para ela mostrar para mim Paris. Mas ela, infelizmente, não podia, só podia me encontrar depois no dia 6 de janeiro, que foi dia de Reis, mas nessa época eu estaria já na Argélia. Aí eu falei assim, beleza, né? Aí, numa plataforma de encontro, conheci uma pessoa, um francês, e falei assim, olha, eu vou estar em Paris
lá pelas 2, 3 da tarde, a gente pode se encontrar lá e você me mostra alguma coisa sobre Paris. Beleza. Peguei, peguei o trem, fui para Paris, fui até outra vez Châtelet de Les Olles, desci lá, saí na rua, sem saber para onde ir. Ah, lembrando, na noite anterior, eu vi que o meu carregador não encaixava na tomada na França. Porque na França, na Europa, as tomadas são redondas. Então, eu não tinha um adaptador. Eu não sabia disso. E a minha sorte é que eu entrei na internet e eu vi que na Argélia era o mesmo sistema da França. Então, eu procurei na internet um lugar para comprar esse adaptador e eu vi que tinha um lá no centro de Paris e próximo, mas não tão próximo, mas mais ou menos da estação Châtelet de Les Olles. E eu coloquei no celular e eu fui sair até lá. Então, essa primeira viagem, digamos assim, era para chegar até esse lugar para comprar o adaptador. Eu consegui chegar, né, eu fui tirando fotos do lugar e vendo as ruas, vendo as construções, né, assim, digamos que eu estava realizando um sonho, né, estou em Paris, e era do frio que eu peguei. Eu cheguei nesse lugar, entrei, perguntei, aí eu desci da subsolo, fui procurar esse adaptador, depois eu não entendi como funcionava o adaptador, e aí eles me explicaram, e patati, patatá, aí eu voltei, subi, paguei, acho que eu paguei com cartão. É, saí dessa loja e fui turistear, né? Aí eu fui andando, eu cheguei num lugar chamado Pain de Pomme, ou seja, pão de, a tradução literal é pão de maçã. Então, eu cheguei a esse Pain de Pomme, né, que eu lembro que eu tive uma aluna que me disse assim, você tem que ir a Pain de Pomme, lá vende uma deliciosa pedaço de bolo, não sei que outra coisa. Aí eu entrei, comprei um sanduíche parisiense, um cappuccino, um pedaço de bolo de chocolate, estava muito bom. Preços bons também, 10 euros, acho que foi tudo, 12 euros, né? Eu só não queria multiplicar isso para peso, porque aí seria uma coisa terrível. Pagando com cartão, eu não quis pagar com dinheiro, quis pagar com cartão. Lá entrei no Wi-Fi do lugar, contactei outra vez com essa pessoa, que é esse francês, né, chamado Olivier. Falei assim, Olivier, eu estou aqui em tal lugar, e eu estou aqui a 100 metros de você. Aí a gente se encontrou, né, já uma pessoa com seus, calcula aí uns 50, 60 anos, batemos um papo, né, conversamos aí um tempo que eu estava ainda comendo, daí saímos, fomos até, que eu falei para ele que eu queria ir à Torre Eiffel, eu queria a Torre Eiffel, e eu queria caminhar pelo bord de Seine, na beira do Sena. Aí ele me levou, mas a gente foi andando para os caminhos, porque ele achou que eu queria pegar o metrô. Eu falei para ele que eu não ia pegar o metrô, porque eu não conhecia nada do metrô. Era mais capaz de me perder dentro do metrô. Guarda essa informação de perder no metrô, que vai ser importante. Na segunda, quando eu voltar a Paris. Eu falei que não, eu podia ir andando, né? Ele que não estava muito longe, se eu fosse andando, levaria uns 40 minutos para chegar na torre. Ele não tinha pressa. Aí a gente ficou ali na beira do Sena. Ele não podia me acompanhar, porque ele tinha outro compromisso. E antes de a gente se despediu com um selinho. A gente trocou um selinho ali na frente da multidão toda, né? Foi a segunda vez que eu dei um beijo em público, né, na minha vida. Eu achei legal, gostei. Não vou mentir, não, né? Trocamos aí uns selinhos aí. E eu fui andando pela beira do Sena. E eu fui tirando foto, fazendo selfie, vendo os barquinhos, né? Aí com toda a atmosfera, né? E eu, de longe eu via a torre, né? Então, eu fui andando, né? Parei um pouquinho para comprar uns chaveiros, para comprar ímãs de geladeira, né? Essas coisas, souvenirs. Fui comprando, fui vendo, fui escutando música, e me divertindo, né? Assim, me divertindo naquele ambiente, escutando vários sotaques. Escutei brasileiro, escutei
é, outros idiomas, inglês, muitos ingleses, né, espanhol. Aí eu lembro que eu falei para o Olivier, que estranho, né? Aqui em Paris, em cada esquina você encontra um francês, né? As pessoas falando francês, né? Brincando, né? Como se, lógico. E eu fui andando, cheguei quando eu fui chegar no próximo da torre, a torre desapareceu. Né? Quanto mais próximo, as construções próximas, elas tampavam a torre. Então, eu não sabia que estava chegando, se ainda faltava. Eu só sei que eu andei muito, muito e muito. Cheguei até a torre. Lá na torre eu fiz uma chamada de vídeo, uma videochamada com a minha mãe. Ficamos ali conversando mais de 1 hora. Eu mostrei para ela a torre, mostrei que podia subir. Né? Eu só não subi porque estava caro, que não me deixavam subir, porque acho que estava lavando a bandeira da Argélia. E eu não entendi muito bem lá, porque o segurança falava, eu não estava entendendo o que ele queria. Aí eu fiz uma outra videochamada com o Luiz, meu amigo aqui do México, como mostrei para ele também toda a torre, batendo papo. Só sei que eu fiquei ali umas 3 horas, eu acho, num frio, numa garoa, às vezes quando estava chuva, meu gorro estava meio molhado, as minhas roupas estavam meio úmidas. Eu fiquei ali, né, no frio. Aí eu falei assim, daqui eu quero ir até a Champs-Élysées, eu quero até ir ao Arco do Triunfo. E eu peguei o celular e botei ali no celular. Arco do Triunfo, né? Arco do Triunfo. E eu fui seguindo o celular foi mandando eu ir, eu fui andando. Essa foto que está aqui foi quando eu cruzei a ponte, procurando assim, saída da torre, e eu vi essa imagem, né, do farol iluminando, né, no horizonte. Eu achei uma pose bonita e bati essa foto, que eu pensei, vou colocar como capa do meu Facebook. Aí eu cruzei essa ponte, quando eu me lembro como se chama essa ponte, se é a Ponte das Almas, eu só sei que não era a Ponte Alexandre III, não era não. A Ponte Alexandre III tem outra magnificência, é uma coisa de louco essa ponte. Eu conheci quando eu voltei a Paris. E cruzei, atravessei a ponte, atravessei o Rio Sena, e eu fui seguindo por umas ruas para ver se chegava na Champs-Élysées. Eu fui andando, e eu não chegava em lugar nenhum. Eu lembro que eu passava por um grupo de, eu acho que eram imigrantes. Eu senti medo, né? Pensando, gente, eles podem me assaltar. Isso que eu passo na minha cabeça, eles vão me assaltar, lá, né? Não aconteceu nada. Né? Não vou me discriminar. Assim. Aí eu cheguei numa avenida e eu não sabia se era aí. Porque depois eu descobri que meu celular me mandava para uma loja, acho que era uma loja chamada Arco do Triunfo, e não para o monumento Arco do Triunfo da Champs-Élysées. Eu sei que eu andei, ia, voltava, até que um momento eu perguntei a um senhor que estava passeando um cachorro onde era o Arco do Triunfo. Aí ele, falando comigo em francês, eu não estava entendendo bem, aí ele desenhou, Arco do Triunfo, sim, é para lá, você vai ter que descer aqui, você vai encontrar Arco do Triunfo. E assim foi. Eu desci uma rua e eu vi, né, aquele monumento gigantesco no meio da Champs-Élysées, o Campos Elíseos. Aí, no momento que o trânsito parava, eu entrava na avenida, tirava uma selfie, tirava uma foto da avenida, esperava mudar as luzes das árvores, né? Assim, que ele mudava de vez em quando para tirar umas fotos bonitas, mas eu não consegui chegar até o Arco do Triunfo porque a rotatória, ela não para, não tem semáforo. Então, eu depois descobri que uma das entradas do metrô dá acesso debaixo do Arco do Triunfo. Eu descobri depois. Eu fiquei ali bastante tempo mandando vídeos para minha família, para minha mãe, mandando para o Luiz, tentando subir no Facebook, isso pegando o Wi-Fi da rua, dos cafés próximos, para ir fazendo isso. Eu fiquei ali, não sei, 1h30, 2 horas. Já passava das 10 horas, era umas 10 da noite. Até que eu decidi, gente, eu preciso voltar para casa. Eu não sei até que hora funciona o metrô, não sei até que hora funciona o trem, vai que, né? Chega e está fechado. Guarda essa informação, que será importante
Na segunda, quando eu voltei para Paris. E eu perguntei a um estava vendendo comida na rua, onde pegava o metrô, né? Ele me mostrou assim com o dedo onde eu pegava o metrô, era ali no Arco do Triunfo. Passei por ali, né? Eu entrei, passei por debaixo do arco, saí do outro lado, na rua ainda, encontrei a entrada do metrô, desci, peguei o metrô aí do Arco do Triunfo, fui até a Châtelet-les-Eaux, ali peguei o trem outra vez para Boissy-Saint-Léger, cheguei até Boissy, cheguei em casa, já passava das 11h30 da noite, era uma hora muito frio, mas frio assim, congelava a minha alma, né, de tão frio que estava. Aí eu lembro que eu cheguei, aí o Pedro falou para mim assim, você foi a Paris, não foi? Porque ele disse que ele tinha visto as minhas fotos no Facebook. Você falou assim, eu fui a Paris, fui passear e tudo, fui fazer um tour por minha conta, né? Eu cheguei, tomei meu banho, peguei para não incomodá-los, pegar muito tarde, eu fui comer no quarto, e já era, esse foi o meu dia livre em Paris, que eu tinha que conhecer Paris, que esse dia eu não ia trabalhar, né? Já era 26 de dezembro, eu não tinha trabalho esse dia, essa terça-feira. Aí eu já fui juntando as minhas coisas, porque na quarta-feira era o dia da minha viagem importante. Era o dia que eu iria a Argélia, que é a viagem principal. Aí amanheceu no dia 27, numa quarta-feira, depois de tantos anos, de tanta expectativa, tinha chegado o grande dia. Eu acordei, cumprimentei o Pedro, né, quando fui tomar café da manhã, falei para ele que eu ia sair da casa dele entre 10, 11, no máximo meio-dia, né? Ele me disse que podia, antes de eu ir, eu podia pegar um pedaço de frango que ele tinha cozinhado, assado no dia anterior. Só que como eu tinha tomado café da manhã, eu não tinha fome. Só que aí ele saiu para o trabalho dele. Aí eu falei assim, não, daqui a pouco eu vou sair, eu vou deixar a chave no lugar de sempre, não se preocupe. Foi um prazer estar aqui na sua casa e espero quando eu tiver que voltar, se eu puder ficar aqui, eu agradeço, porque nesse momento eu não sabia onde ia ficar na minha volta a Paris. Mas eu não estava pensando nisso agora. E aí a ideia, não, daqui a pouco eu vou chegar lá na Argélia e vou ter minha casinha na Argélia que eu tinha alugado. Bem, só que aí eu acabei saindo tarde. Né? Aconteceu os imprevistos, que não é o caso agora, aconteceu os imprevistos. E eu juntei as coisas rapidamente na mala, fechei a mala, bateu o cadeado e bora subir aquela mala pesada, as escadas, subir a minha mochila e vamos andando, descendo nas ruas lá, até chegar à estação de trem, comprar a passagem para o aeroporto, subir no trem, né, eu com a minha mochila, com a bandeira da Argélia, chamar a atenção de todo mundo, porque na Champs-Élysées eu escutava as pessoas gritando Algérie, 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 só que eu não fazia menção de nada, eu fingi que não era comigo. Né? Mas era comigo, claro que era comigo. Né? Quem é que vai ter uma pessoa carregando a bandeira da Argélia, nessa noite fria de Paris? Olha eu mesmo. E eu estava com essa bandeira na mochila, né, que eu tinha amarrado o pau da bandeira, porque ele tinha quebrado na minha viagem da Cidade do México para Paris. Quando eu coloquei a minha mochila junto com os meus pés, a bandeira ficou presa no banco, e na hora que eu fui mexer a minha mochila, ela quebrou. Muito bem. Aí eu cheguei no aeroporto com mais de 1 hora de antecedência, cheguei, porque na Algérie é muito importante essa informação. Tem que chegar até o horário que eles mandam para você chegar. Se você passar 1 minuto do horário que eles pedem para você chegar, você perde o voo. Né? Se o meu voo, por exemplo, estava marcado para as 7 da noite, então eu tinha até as 5h30, 6 da tarde, ou 6 da noite, para fazer o check-in. Depois desse horário, acabou. Não tem mais check-in, acabou tudo. Só que eu cheguei com bastante tempo, cheguei como umas, não sei, 5 da tarde. Eu cheguei, subi, tinha uma fila enorme. Aí eu entrei nessa fila e tinha uma mulher estúpida atrás de mim. Ela empurrava o carrinho de mala dela e toda hora pegava no meu calcanhar, no meu tornozelo. Isso me dava uma raiva.
Assim, gente, eu vou ter que... eu vou para a Argélia enquanto essas pessoas enjoadas, ai, dá dando raiva. Mas eu ficava escutando a conversa dessa mulher aí, ela não ia para Argel, parece que ela ia para Oran, que é uma cidade no oeste do país, no litoral oeste. E eu falei assim, gente, imagina se eu vou viajar ao lado dessa peste, né? E eu chegou no ponto que eu comecei a colocar a minha mala atrás de mim para que a estúpida não me batesse outra vez com o carrinho. Eu ficava do lado assim, olhando para ela, né? Assim, gente, no meio assim com uma raiva. Aí eu fiz o meu check-in, peguei, me sentei para esperar passar o tempo. Depois eu fui andando, passei pelo controle de segurança do aeroporto, passei outra vez para a imigração, para eles carimbar meu passaporte de saída. Aí eu fui lá escaneado pelo controle migratório francês, que é o controle migratório europeu, do espaço Schengen. Eu fui lá, fui fichado, digamos que fui fichado, né? Essa é uma experiência. E eu fui até o saguão da Air Algérie, né? Que tinha lá um carpê da Algérie, tudo lá, todo diferenciado da companhia. Fiquei ali. Aí depois eu fui passar por um segundo controle já de bagagem da própria companhia, porque a Algérie, ela permite que você leve apenas uma mala de mão, tá? Isso contando uma mochila. A minha sorte, que quando eu ia sair do México, eu estava pensando em levar uma mala grande, né, para ser despachada, uma malinha de mão e mais a mochila. Que sorte que eu não fiz isso. Que me aconselharam não fazer isso. Porque se eu tivesse levado essa malinha pequena, ela ainda dá muito trabalho, né? Depois que aconteceu com a grande. Daria muito trabalho e na Algérie eles iriam me cobrar essa malinha aí. Não estava incluindo o preço. Como eu estava só com a mochila, eu não passei. Eu lembro que tinha um senhor na minha frente que estava levando umas bolsas. Falaram para ele assim que não podia fazer, que não podia levar dessa forma. Ele tinha que pagar, e eu lembro que ele ia pagar mais de 300, 400 euros por levar essas bolsas assim soltas. E a minha sogra estava só levando a mochila, não aconteceu nada, né? Estava dentro do preso. Aí eu lembro que eu passei por esse... Porque na Algérie, eles olham também se você tem o visto. Se você não tiver o visto para entrar num país, a companhia aérea não te leva. Por quê? Se a companhia aérea te levar, ela é obrigada a te devolver. Então, para evitar esse gasto, elas vão checar sempre se você tem o visto. Guarda essa informação. Quando eu voltar para Paris, isso será pedido. Mas quando eu voltar para o México, isso será pedido, melhor dizendo. Muito bem. Eles olharam que eu tinha o visto para a Argélia, olharam que eu estava na validade, eles eram uma boa viagem. Eu entrei no avião, sentei no meu lugar, na minha janelinha, o avião decolou, eu fiz um vídeo da decolagem, era um voo era um voo curto, 2 horas e meia, mais ou menos, foi servido um jantar também, coisa leve, só que aí, ao cruzar o Mediterrâneo, o avião começou umas turbulências assustadoras, que o senhor que estava do meu lado, ele, não vou conseguir mostrar aqui, mas ele colocou os braços assim, né, aquela posição que os muçulmanos usam para rezar. E ele começou a rezar para Allah, rezar para lá, na religião dele. E eu também, mentalmente, comecei a recitar o mantra do budismo, da Nichiren Daishonin, também para que o voo fosse tranquilo, né, porque a turbulência estava bem forte. O voo foi tranquilo, depois da turbulência, depois de 2 horas e meia. Apesar que não saiu no horário, aí saiu quase 1 hora de atraso de Paris, e com isso eu cheguei mais de 1 hora de atraso na Argélia. Aí eu cheguei na Argélia, e essa história de quando eu cheguei na Argélia eu vou deixar para o próximo vídeo, porque agora começa digamos que a parte principal da Odisseia. Porque como foi passar pela imigração na Argélia, o que aconteceu na polícia do aeroporto, a pessoa que me esperava ficou lá plantada por mais de 2 horas, né? Então, esperem,
O próximo vídeo da minha chegada na Argélia vai ser uma coisa inesquecível. Lembrando que eu cheguei faltando pouco tempo para o meu aniversário começar lá no mundo árabe. Então, aguardem o próximo vídeo. Ok, pessoal? Aqui termina esse segundo vídeo contando a minha passagem, a primeira passagem sobre Paris. Muito obrigado e nos vemos logo cá chegando na Argélia. Até mais, pessoal.